Viva em paz interior, mais leve. Tenha mais calma e tranquilidade, tenha mais ânimo e vitalidade. O medo é alguma coisa que nos segura, que nos prende. E o que é que nos liberta, o que é que nos solta? Deixar o medo de lado. A trilha vai começar. Capítulo 1. O desânimo do vale. Então vamos entender qual é o cenário que o rapaz estava, tá? Agora o rapaz da história lá começou a história que Ian tá contando. Ele vivia lá no vale, que era a cidade ali onde ele morava, infeliz, insatisfeito com a própria vida. Trabalho, ele já tinha passado por vários trabalhos, mas parece que nada correspondia à expectativa dele. Teve um que estava melhorzinho, mas ele começou a receber muita crítica. Vamos combinar? Ninguém gosta de receber crítica, né? Na vida pessoal ele estava decepcionado. Ele gostava de uma garota, mas a coisa também não caminhava. Ele estava bem decepcionado. Ele não se sentia compreendido pela família, pelos amigos. Ele sentia que as pessoas não compreendiam ele. E aí a família dizia: calma, calma que é fase. E a história começa dizendo então que no vale morava um jovem muito inteligente que vivia infeliz. E ele vai até o pico e conhece um velho. E essa vai ser a história. Quando ele estava ali na cidade, ele imaginava o pico, porque ele vivia ali no vale, então ele imaginava o pico às vezes. E quando ele fazia isso, ele se sentia melhor. Olha, aqui já temos um grande ensinamento. Quando às vezes ele parava para imaginar como seria o pico, ele se sentia melhor, só de imaginar. Bom, e aí ele comentava, né, com a família, com os amigos: eu acho que eu vou lá no pico, lá naquela montanha. Só que aquelas pessoas nunca tinham ido, elas viviam assim a vida inteira ali naquele vale. E aí o que elas faziam? Elas desanimavam os jovens. Elas falavam: é difícil, isso não vai não. É muito difícil lá, melhor você nem tentar. Bom, ele se sentia sozinho, né? Por que isso acontece? Porque quem nunca experimentou, como é que vai mostrar um caminho? Exemplo, bem bobo. Como é que eu vou te ensinar a fazer um bolo se nem eu sei fazer direito? Pronto, revelei. Não tá, né? Eu preciso primeiro experimentar algo para poder te mostrar um caminho. Então, aquelas pessoas que nunca tinham ido lá, como é que iam dizer: não, vai lá mesmo, que é legal? Elas achavam que era difícil, elas nem nunca tinham tentado, muito menos tinham ido, então elas já desanimavam ele. E ele se sentia sozinho. Quantas vezes em alguma situação da nossa vida a gente se sente sozinho, assim, parece que só a gente sente aquilo no mundo inteiro, parece que só a gente passa por aquela situação no mundo inteiro. Então esse jovem se sentia assim, sozinho. Página 17, ainda no começo da história. Ele tinha medo de ir, porque ele tinha vontade, ele se sentia bem quando ele imaginava, mas as pessoas ao seu redor nunca tinham experimentado e desencorajavam. Então, ele tinha medo. Mas aí diz que ele deixou o medo de lado e começou o caminho. Ele falou: eu vou pro pico. E aí ele foi. Olha que outra questão. O medo é alguma coisa que nos segura, que nos prende. E o que é que nos liberta, o que é que nos solta? Deixar o medo de lado. Sabe aquela história: eu preciso fazer alguma coisa, eu tô com medo? Aí alguém fala assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. E diz que à medida que ele ia caminhando pro pico, ele ia se revitalizando. Ele nem tinha chegado lá ainda, mas só dele se colocar em ação, ele já ia se sentindo melhor, com mais vitalidade. Olha que bacana. E a uma certa altura dessa caminhada, a trilha acabou. Imagina você tá num lugar desconhecido, de repente, cadê o caminho? Você olha pro lado e não tem caminho mais. E aí ele foi. Só que aí ele se machucou a ponto de sangrar. Ai, aquele jovem machucado e sangrando. O que ele fez? Ele levantou e continuou. Olha aqui, comecinho da história, já temos mais um ponto importante. Machucado e sangrando, ele podia voltar para o conforto. Ele já estava acostumado ali com a casa dele. Não, ele levantou e continuou. Quantas vezes no nosso trajeto as coisas dão errado e a gente fala: ah, deu errado mesmo, eu sabia que ia dar errado. Como é que sabia? Ah, como é que sabia a gente vai ver amanhã já essa coisa, como é que sabia, o que eu tô esperando. Mas enfim, voltando aqui para hoje. Ele tinha um desejo muito grande, então mesmo machucado, mesmo sangrando,
ele levantou e continuou. E aqui tem um ponto muito importante que diz assim, né? Conforme ele ia caminhando, o caminho dando errado, some a trilha, ele se machuca, diz o seguinte: as advertências das pessoas do vale voltavam à sua mente, mas ele tomou coragem e continuou subindo. Quanto mais alto ele ia, mais feliz ele ficava, superando seus medos. Gente, quando alguma coisa dá errado, o que a gente faz? A gente lembra daquilo que a gente ouviu falando, ó, vai dar certo. Você fala assim, nossa, sabia que aquela pessoa falou que ia dar errado mesmo. Quando uma coisa dá errado, você lembra, você ouve as vozes de outras pessoas e a sua própria voz te desanimando. É uma tendência. Aí começa assim, ai, quando uma coisa dá errado, parece que tudo dá errado. Na verdade, uma coisa dá errado e a gente começa a olhar para várias coisas, a gente procura e quem procura acha. Eu não acredito nessa história, se uma coisa dá errado, tudo vai dando errado. Não, é que a gente vai alimentando isso, como aconteceu com ele. Quando ele sangrou, ele começou a lembrar, nossa, bem que falavam que é difícil. Mas aí ele, opa, sai daqui pensamento, superou o medo, porque é claro que ele tinha medo, superou o medo e foi.